A Era de Ouro de Hollywood foi, sem dúvida, um período crucial na história do cinema. No entanto, apesar das revoluções que ocorreram na época, as relações entre pessoas do mesmo sexo não foram normalizadas. Muitos na indústria do entretenimento preferiam manter suas orientações românticas em segredo por várias razões. Apesar da fama, várias estrelas optaram por não sair do armário. Neste artigo, revelamos algumas estrelas clássicas do cinema de Hollywood que supostamente tinham casos secretos com outras mulheres. Marlene Dietrich. A icônica atriz e cantora germano-americana era famosa por seu estilo andrógeno e performances carismáticas em filmes como O Anjo Azul, em 1930, e Marrocos, em 1930. Em Marrocos, ela notoriamente se apresentou de smoking, cantando enquanto vestida com roupas masculinas. Fora das telas, Dietrich também adotava esse estilo, frequentemente vista usando ternos sob medida e smokings, o que contribuía para sua aura enigmática e status de ícone da moda. A vida romântica de Dietrich era tão intrigante quanto seu personagem na tela. Durante as décadas de 1930 e 1940, ela era aberta sobre seus relacionamentos próximos dentro de seu círculo íntimo, em uma época em que tal abertura era rara. É amplamente especulado que ela teve relacionamentos com homens e mulheres, navegando pelos complexos panoramas sociais de Hollywood e da alta sociedade europeia. Seus supostos casos com atrizes como Greta Garbo e a escritora Mercedes de Acosta foram assuntos de muita discussão. Esses relacionamentos acredita-se que tenham florescido em cidades cosmopolitas como Berlim, Paris e Hollywood, onde ela passou grande parte do seu tempo. Biógrafos e contemporâneos contaram casos que sugerem conexões mais profundas. Por exemplo, seu relacionamento com Mercedes de Acosta, uma conhecida dramaturga e poeta, está documentado através de cartas e memórias que insinuam um vínculo íntimo. A filha de Dietrich, Maria Riva, deu peso a essas especulações em sua biografia, detalhando a complexa vida amorosa de sua mãe e as nuances emocionais que a acompanhavam. Apesar dos rumores, Dietrich manteve uma aura de mistério, nunca confirmando ou negando publicamente esses relacionamentos. Sua descrição era influenciada pelas normas sociais da época e pelo potencial impacto em sua ilustre carreira. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn era uma mulher forte e independente. Ela interpretou papéis poderosos em filmes e desafiou as normas da sociedade. Nascida em 1907, seus pais a incentivaram a expressar suas opiniões e quebrar convenções. Ela apoiava os direitos das mulheres e usava calças quando a maioria das mulheres usava vestidos. Ela era inteligente, audaciosa e confiante. Apesar de uma carreira de 60 anos de sucesso e de ganhar 4 Oscars, Hepburn manteve sua vida pessoal em privado. As pessoas se perguntavam se ela se interessava por mulheres. Ela teve uma longa amizade com o ator Spencer Tracy. Eles se conheceram em 1942 durante as filmagens e permaneceram próximos até a morte dele em 1967. Alguns pensaram que o relacionamento deles era apenas para aparências. Um escritor chamado Larry Kramer afirmou que tanto Hepburn quanto Tracy eram gays, e que o estúdio os juntou publicamente. Nenhum deles falou sobre esses rumores. Hepburn tinha amizades próximas com mulheres como Laura Harding, que ela conheceu no início de sua carreira. Eles eram frequentemente vistos juntos e até viveram juntos por um tempo. Ela também trabalhou de perto com Nancy Hamilton, uma dramaturga e atriz. Elas colaboraram em projetos e compartilhavam um forte laço. Embora nunca tenham se manifestado publicamente, as pessoas ainda acreditam que elas eram discretas e tinham uma relação que era muito mais do que amizade e profissionalismo. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner, conhecida por seu estilo não convencional e frequentemente vista usando ternos, destacou-se como uma das poucas personalidades abertamente diferentes de Hollywood durante a Idade de Ouro do cinema. Nascida em 1897, Arzner quebrou barreiras como a única diretora mulher no sistema de estúdios predominantemente masculino de sua época. Sua visão criativa e técnicas inovadoras lhe renderam respeito e admiração, tornando-a um modelo para cineastas aspirantes. Arzner dirigiu mais de 30 filmes entre as décadas de 1920 e 1940, incluindo clássicos como Dance, Girl, Dance em 1940 e Christopher Strong em 1933. Ela foi uma pioneira no uso de movimentos de câmera e iluminação para aprimorar a narrativa, técnicas que estavam à frente de seu tempo. Sua capacidade de criar personagens femininas fortes e independentes ressoava com o público e a destacava de seus contemporâneos. Embora Arzner nunca tenha discutido publicamente suas preferências românticas, muitos especulavam que ela se interessava por mulheres. Durante as décadas de 1930 e 1940, Hollywood não aceitava relacionamentos do mesmo sexo, levando muitos a manterem suas vidas pessoais em caráter privado.
Rumores sugeriam que Arzner tinha envolvimentos românticos com estrelas proeminentes como Katharine Hepburn e Joan Crawford. Essas especulações foram alimentadas por suas amizades próximas e pela natureza íntima de suas colaborações dentro e fora do set. A vida pessoal de Arzner permaneceu em grande parte privada, acrescentando ao mistério e intriga que a cercavam. Apesar dos desafios de ser uma mulher em uma indústria dominada por homens, ela manteve sua autenticidade e continuou a expandir os limites do cinema. O legado de Dorothy Arzner vive como um testemunho de seu talento, resiliência e das maneiras sutis com que ela navegou sua vida pessoal e profissional em uma era que exigia conformidade. Patsy Kelly. Patsy Kelly foi uma talentosa atriz cômica que ganhou fama na década de 1930 com filmes como The Girl from Missouri. E depois fez uma aparição memorável no clássico de 1968, Rosemary's Baby. Nascida em 1910 na cidade de Nova York, Kelly era conhecida por seu raciocínio rápido, personalidade vibrante e distinto sotaque do Brooklyn, o que a tornou uma atriz de personagem querida em Hollywood. Ao longo de sua carreira, Kelly apareceu em mais de 50 filmes e em diversos programas de televisão, frequentemente interpretando o papel da amiga engraçada ou da ajudante atrevida. Sua capacidade de entregar falas afiadas e humorísticas com timing perfeito garantiu-lhe um lugar especial no coração do público e de seus colegas. Em seus últimos anos, Patsy Kelly tornou-se uma das poucas atrizes a reconhecer abertamente sua identidade de gênero. Ela falou abertamente sobre seus relacionamentos com mulheres, rompendo o silêncio que muitas pessoas LGBTQ+ enfrentavam naquela época. Uma de suas relações mais notáveis foi com a extravagante atriz Tallulah Bankhead. O romance delas foi objeto de muita atenção, pois ambas eram figuras proeminentes em Hollywood. A abertura de Kelly sobre sua vida amorosa foi inovadora e a tornou uma figura notável na história LGBTQ+ de Hollywood. Em entrevistas, ela compartilhava suas experiências com honestidade e humor, ajudando a abrir caminho para futuras gerações de atrizes viverem de forma autêntica. O legado de Patsy Kelly é lembrado não apenas por seu talento cômico, mas também por sua coragem ao abraçar sua verdadeira identidade em uma indústria que muitas vezes exigia conformidade. Joan Crawford. Joan Crawford foi uma grande estrela durante a Era de Ouro de Hollywood, conhecida por suas performances poderosas em filmes como Almas em Suplício em 1945 e O que Terá Acontecido a Baby Jane, em 1962. Nascida em 1904, Crawford trabalhou arduamente para se tornar uma das atrizes mais respeitadas de sua época. Ela parecia estar exclusivamente envolvida com homens e foi casada 4 vezes ao longo de sua vida. No entanto, pesquisas e relatos pessoais sugerem que Crawford pode ter se interessado pelos 2 gêneros. Ela nunca admitiu publicamente ter relacionamentos com mulheres, escolhendo manter uma imagem de heterossexualidade para proteger sua carreira e reputação. Apesar de sua persona pública, havia rumores sobre seus relacionamentos secretos com outras atrizes famosas. Crawford supostamente esteve envolvida com estrelas como Marilyn Monroe, Greta Garbo e Barbara Stanwyck. Esses relacionamentos foram mantidos em segredo, pois relações entre pessoas do mesmo sexo não eram aceitas na sociedade da época. Sua filha adotiva, Christina Crawford, mais tarde insinuou os relacionamentos secretos de sua mãe com mulheres, afirmando: "Naqueles dias, as pessoas não saíam do armário." Esta declaração sugere que Joan Crawford teve que esconder seu verdadeiro eu para se enquadrar nas expectativas de Hollywood e da sociedade. A capacidade de Joan Crawford de manter sua vida pessoal privada enquanto mantinha uma carreira de sucesso destaca os desafios enfrentados por indivíduos LGBTQ+ na indústria do entretenimento. Seu legado continua a inspirar discussões sobre identidade, aceitação e as pressões da fama. Crawford permanece uma figura icônica, lembrada não apenas por seu talento, mas também pelos aspectos ocultos de sua vida pessoal. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era uma atriz vibrante e destemida, conhecida por sua personalidade flamboyante e estilo de vida sem remorsos. Nascida em 1902 na Geórgia, Bankhead rapidamente se tornou uma das estrelas mais cativantes de Hollywood durante a Era de Ouro do cinema. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ela era aberta e sem pudor sobre sua vida pessoal, abraçando todas as oportunidades para diversão e autoexpressão. Conhecida como a alma da festa, Bankhead era celebrada por seu humor, charme e presença marcante tanto dentro quanto fora das telas. Ela estrelou em diversos filmes, incluindo Night of the Quarter Moon em 1935 e Lifeboat em 1944, exibindo sua versatilidade e performances impressionantes. Seu histórico teatral também a tornou uma figura querida na Broadway, onde frequentemente encantava o público com sua presença dinâmica no palco. Bankhead era franca sobre suas preferências românticas,
frequentemente fazendo declarações ousadas que desafiavam a society, normas sociais. Ela famosamente se apresentava em encontros sociais com a piada: "Sou uma lésbica. O que você faz?" Essa observação espirituosa era uma resposta inteligente à persistente especulação da mídia sobre seus relacionamentos com pessoas do mesmo gênero. Sua abertura foi tanto inovadora quanto arriscada em uma era que, em grande parte, estigmatizava identidades LGBTQ+. A atriz Patsy Kelly, uma das supostas ex-amantes de Bankhead, discutiu abertamente seu relacionamento, descrevendo-o como um caso intermitente influenciado pelos humores sempre mutáveis de Bankhead. O relacionamento delas era um testemunho do desejo de liberdade de Bankhead e sua relutância em ser confinada por estruturas tradicionais de relacionamento. Além disso, dizia-se que Bankhead tinha compartilhado momentos íntimos com outras figuras proeminentes, como Greta Garbo, Hope Williams, Barbara Stanwyck e Mercedes de Acosta. Esses relacionamentos rumorados aumentaram seu mistério e solidificaram sua reputação como pioneira na visibilidade LGBTQ+ em Hollywood. A destemida aceitação de sua identidade por Bankhead e sua disposição para viver de forma autêntica deixaram um impacto duradouro na indústria do entretenimento. Ela desafiou as normas de seu tempo, abrindo caminho para futuras gerações de atores e atrizes expressarem seus verdadeiros eus sem medo de julgamento ou represálias. Tallulah Bankhead continua sendo uma figura icônica, celebrada não apenas por seu talento notável, mas também por seu espírito corajoso e compromisso inabalável em viver a vida do seu jeito. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck foi uma lenda do cinema que alcançou a fama por meio de pura determinação e talento excepcional. Nascida em 1907, ela se tornou uma das atrizes mais versáteis e respeitadas de Hollywood. Conhecida por suas atuações cativantes em filmes como Pacto de Sangue, em 1944, e Stella Dallas, em 1937. Sua habilidade em interpretar tanto mulheres fortes e independentes quanto personagens vulneráveis fez dela uma favorita entre o público e os críticos. A vida pessoal de Stanwyck, no entanto, atraiu grande fascínio e especulação pública. Ela se casou 3 vezes, incluindo com o ator Robert Taylor e o dramaturgo Frank Fay. Esses casamentos eram frequentemente examinados de perto, com muitos acreditando que eram lavender marriages, uniões destinadas a ocultar suas verdadeiras preferências românticas. O biógrafo Axel Madsen descreveu Stanwyck como uma das lésbicas mais proeminentes de Hollywood que mantinha sua orientação sexual em segredo, sugerindo que seus relacionamentos públicos eram uma fachada para manter sua carreira e imagem pública em uma época em que as relações entre pessoas do mesmo gênero eram estigmatizadas. Além disso, havia rumores de que Stanwyck teve um envolvimento romântico com a atriz Tallulah Bankhead, um relacionamento que aumentou o mistério em torno de sua vida pessoal. Apesar dos rumores persistentes, Stanwyck nunca abordou publicamente sua orientação física, optando por manter sua vida privada longe dos holofotes. Sua discrição e as pressões sociais da época mantiveram suas verdadeiras inclinações românticas ocultas do público. Hoje, Barbara Stanwyck é lembrada não apenas por suas contribuições notáveis para o cinema, mas também como uma figura icônica dentro da comunidade LGBTQ+. Seu legado continua a inspirar discussões sobre os desafios enfrentados por indivíduos LGBTQ na indústria do entretenimento e a importância da autenticidade e resiliência. Alla Nazimova. Alla Nazimova foi uma atriz cativante nascida na Rússia que se tornou uma figura proeminente no início de Hollywood. Nascida em 1879 em Baku, então parte do Império Russo, Nazimova mudou-se para os Estados Unidos no início do século XX para seguir uma carreira na atuação. Ela rapidamente fez seu nome na crescente indústria cinematográfica, estrelando filmes mudos como Salomé, em 1923, onde suas atuações poderosas e presença marcante a destacaram de suas pares. Além de atuar, Nazimova foi uma produtora e roteirista pioneira, quebrando barreiras em uma indústria dominada por homens. Ela fundou sua própria empresa de produção, permitindo que sua visão criativa florescesse e dando-lhe maior controle sobre seu trabalho. Sua mansão na Sunset Boulevard, famosa como o Jardim de Alla, tornou-se um lugar lendário de encontro para artistas, atores e intelectuais. Essas festas suntuosas eram renomadas por sua elegância e serviam como um santuário para mentes criativas, promovendo colaborações e amizades que influenciaram o cenário artístico de Hollywood. Nazimova era abertamente bissexual entre seu círculo próximo, uma postura ousada em uma época em que tal abertura era rara e arriscada. Acredita-se que ela tenha cunhado o termo círculo de costura para descrever a rede discreta de atrizes lésbicas e bissexuais em Hollywood, proporcionando um senso de comunidade e apoio.
Rumores sugeriam que ela teve relacionamentos românticos com mulheres notáveis como Mercedes de Acosta, uma dramaturga e poetisa, e Eva Le Gallienne, uma atriz e diretora célebre. Esses relacionamentos eram mantidos em privado, pois as normas sociais da época estigmatizavam relacionamentos de mesmo gênero. Apesar dos desafios, a abertura de Nazimova quanto à sua bissexualidade dentro do seu círculo íntimo fez dela uma figura significativa na história LGBTQ+ de Hollywood. Sua capacidade de manter sua autenticidade enquanto alcançava sucesso profissional inspirou muitos e abriu caminho para futuras gerações de artistas queer. Mae West. Mae West foi uma renomada atriz, cantora, dramaturga e símbolo sexual cuja carreira abrangeu 7 décadas. Nascida em 1893 no Brooklyn, Nova York, West tornou-se famosa por seu humor afiado, duplos sentidos e personalidade audaciosa. Suas performances em filmes como She Done Him Wrong e I'm No Angel solidificaram seu status como ícone de Hollywood, conhecida por sua representação confiante e sem remorso da orientação feminina. West desafiou tabus sociais sobre orientação através de seu trabalho, frequentemente incorporando temas e diálogos provocativos que ultrapassavam os limites dos padrões morais da época. Sua peça Sex, em 1926, embora controversa e proibida, exibiu sua abordagem destemida em discutir abertamente temas sexuais. Essa ousadia não apenas entretinha o público, mas também despertava conversas sobre gênero e orientação física. Enquanto Mae West era publicamente associada com seus co-estrelas masculinos, rumores persistiam sobre seu interesse em mulheres. Alguns biógrafos sugerem que suas visões progressistas sobre fluidez de gênero se estendiam à sua vida pessoal, incluindo supostos relacionamentos com mulheres. West era conhecida por ter amizades próximas com várias atrizes e mulheres proeminentes na indústria, levando a especulações sobre a natureza desses relacionamentos. Sua capacidade de manter essas conexões discretamente era um testemunho dos desafios que indivíduos LGBTQ+ enfrentavam em Hollywood durante seu tempo. West era uma feroz defensora da libertação de gênero e dos direitos do orgulho, frequentemente incorporando sutilmente esses temas em seu trabalho. Apesar dos rumores persistentes, ela nunca abordou publicamente sua própria orientação, optando por focar em sua carreira e expressão artística. A sua capacidade de navegar e desafiar as normas restritivas de sua época a tornou uma pioneira para futuras gerações de mulheres em Hollywood. Greta Garbo. A renomada atriz nascida na Suécia, Greta Garbo, foi celebrada nas décadas de 1920 e 1930 por suas incríveis habilidades de atuação e beleza cativante. No entanto, poucos suspeitavam que ela estava secretamente interessada em mulheres. Garbo era extremamente reservada, mantendo sua vida pessoal fora dos holofotes. Enquanto suas colegas se casavam e formavam famílias, ela deixou claro que não estava interessada em se casar ou em ter filhos. Apesar de evitar o matrimônio, a ícone da tela prateada namorava nos seus próprios termos. Depois de encantar as telas por anos, ela se aposentou aos 30 anos, levando uma vida misteriosa e isolada. Garbo nunca abordou publicamente a sua orientação romântica, mas suspeitas surgiram ao longo do tempo. A jornalista Diana McClellan pesquisou estrelas de Hollywood que eram rumoradas como tendo relações com pessoas do mesmo gênero, e o nome de Garbo frequentemente surgia. A descoberta de McClellan sugere que Garbo teve ligações românticas com várias estrelas femininas de Hollywood, incluindo um suposto relacionamento inicial com Marlene Dietrich e uma ligação com a atriz Mimi Pollack. Estas revelações surpreenderam muitos que acreditavam que Garbo não se envolvia com mulheres. Agnes Moorehead. Agnes Moorehead era mais conhecida por seu papel icônico como Endora, na série de televisão A Feiticeira. Nascida em 1900 em Baltimore, Maryland, Moorehead teve uma carreira prolífica no rádio, cinema e televisão. Ela entregou performances memoráveis em clássicos como Cidadão Kane, 1941, e Soberba, 1942, demonstrando sua versatilidade e profundidade excepcionais como atriz. Apesar do seu sucesso público, Moorehead era extremamente reservada em relação à sua vida pessoal, o que levou a ampla especulação sobre suas preferências românticas. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, circulavam rumores de que ela estava envolvida com várias mulheres em Hollywood. Essas especulações eram alimentadas por suas amizades próximas e os relacionamentos afetivos que mantinha com outras atrizes e mulheres da indústria. O biógrafo Charles Stromberg observou que os colegas de Moorehead frequentemente fofocavam sobre sua orientação, compartilhando histórias de suas amizades íntimas e das profundas conexões emocionais que ela formava com outras mulheres. Apesar dos constantes rumores, Moorehead nunca abordou publicamente essas especulações.
optando por manter sua vida pessoal fora dos holofotes. Sua discrição provavelmente foi influenciada pelas normas sociais da época, que estigmatizava relações entre pessoas do mesmo gênero e tornava o reconhecimento público um risco para a carreira de alguém. O foco de Moorhead permaneceu firme em sua arte, permitindo-lhe construir um legado como uma das atrizes mais talentosas e respeitadas de Hollywood. Sua habilidade de lidar com as pressões da fama enquanto mantinha sua privacidade adiciona um charme enigmático que envolve seu legado. Agnes Moorehead continua sendo uma figura duradoura na história de Hollywood, celebrada tanto por seu talento notável quanto pela força silenciosa com que gerenciou sua vida pessoal. Kay Francis. Kay Francis foi uma das atrizes mais bem pagas e populares da década de 1930, conhecida por seu estilo sofisticado e performances dramáticas. Nascida em 1905 em Wilmington, Delaware, Francis rapidamente ganhou destaque durante a era pré-código de Hollywood. Ela estrelou filmes aclamados como Trouble in Paradise, em 1932, e One Way Passage, onde seu comportamento elegante e forte presença em cena fizeram dela uma protagonista e uma favorita entre o público e críticos. A carreira de Francis foi marcada por uma série de filmes bem-sucedidos que destacaram sua versatilidade e profundidade como atriz. Ela trabalhou com diretores e coestrelas renomados, tornando-se um símbolo de glamour e sofisticação em Hollywood. Sua habilidade em interpretar personagens complexos com elegância e intensidade consolidou seu status como uma das principais atrizes da época. Apesar do seu sucesso profissional, a vida pessoal de Francis era complexa e permaneceu amplamente privada durante a sua vida. Só depois de sua morte em 1968 é que seus diários pessoais foram publicados, revelando uma vida amorosa multifacetada que incluía relacionamentos com homens e mulheres. Esses diários forneceram uma visão significativa sobre sua orientação bissexual, oferecendo uma visão sincera de suas conexões emocionais e casos amorosos. Essa revelação contrastava fortemente com a imagem pública que ela mantinha como atriz hétero, destacando as pressões sociais e estigmas da época que forçavam muitos indivíduos LGBTQ+ a manterem suas verdadeiras identidades ocultas. A capacidade de Francis de navegar por suas atrações pessoais enquanto mantinha uma imagem pública ressalta os desafios enfrentados por indivíduos LGBTQ+ no início de Hollywood. Seus diários não apenas iluminam suas próprias experiências, mas também contribuem para a compreensão mais ampla das vidas ocultas de muitas atrizes durante esse período. Lillian Tashman. Lillian Tashman era uma atriz vibrante e estilosa, conhecida por seus papéis memoráveis em filmes como Millie, em 1921, e Girls About Town, em 1923. Nascida em 1896 na cidade de Nova York, Tashman rapidamente se tornou uma figura popular na cena social de Hollywood devido à sua personalidade vivaz e senso de moda impecável. Suas performances cativaram o público, tornando-a uma estrela adorada durante as eras do cinema mudo e início do cinema falado. A vida pessoal de Tashman era tão intrigante quanto sua presença na tela. Ela era casada com o ator Edmund Lowe, mas havia rumores de que a união deles era um casamento de conveniência, uma prática comum entre a elite de Hollywood que buscava proteger suas vidas pessoais e imagens públicas. Apesar de seu casamento aparentemente estável, especulações sobre a orientação de Tashman persistiam. Rumores sugeriam que ela tinha relacionamentos românticos com mulheres proeminentes na indústria, incluindo as lendárias atrizes Greta Garbo e Alla Nazimova. Essas especulações foram alimentadas pelas amizades próximas e pela natureza íntima de suas interações com essas estrelas. Além de sua carreira de atriz, Tashman era famosa por organizar festas extravagantes em sua residência em Hollywood. Esses encontros atraíam muitos da elite de Hollywood, incluindo atores, diretores e socialites, alimentando ainda mais os rumores sobre sua vida pessoal. Sua habilidade de manter uma presença social glamourosa e animada enquanto navegava pelas complexidades das expectativas de Hollywood aumentava seu encanto enigmático. Tragicamente, a vida de Lillian Tashman foi interrompida quando ela faleceu em 1934 aos 38 anos de idade. Apesar de sua morte precoce, seu legado como atriz talentosa e proeminente socialite perdura. Eva Le Gallienne. Eva Le Gallienne foi uma atriz e diretora de teatro distinta, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do teatro americano. Nascida em 1899 na cidade de Nova York, Le Gallienne era uma defensora apaixonada das artes cênicas, dedicando sua vida tanto à atuação quanto à promoção da inovação teatral. Em 1926, ela fundou o Civic Repertory Theatre na cidade de Nova York,
uma instituição inovadora destinada a produzir performances de alta qualidade e acessíveis de obras clássicas e contemporâneas. Seu compromisso com a excelência artística e a educação ajudou a moldar o cenário do teatro americano, fornecendo uma plataforma para novos talentos e vozes diversas. Le Gallienne era abertamente lésbica entre seus colegas, uma postura ousada em uma época em que os relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero eram em grande parte estigmatizados e escondidos do olhar público. Ela manteve relacionamentos com atrizes proeminentes, como Alla Nazimova e Mercedes de Acosta, ambas figuras influentes por si próprias. Esses relacionamentos eram um segredo aberto dentro dos círculos teatrais, refletindo uma comunidade unida, onde as vidas pessoais e profissionais frequentemente se entrelaçavam. A autenticidade e a abertura de Le Gallienne sobre sua orientação promoveram um ambiente de apoio para outros artistas LGBTQ+, apesar das pressões sociais para se conformarem. Seu compromisso com a arte frequentemente ofuscava sua vida pessoal, permitindo-lhe focar em criar performances impactantes e memoráveis. As contribuições de Eva Le Gallienne para as artes se estenderam além de seu próprio trabalho. Ela orientou inúmeros atores e diretores, deixando uma marca indelével no mundo do teatro. Seu legado é celebrado não apenas por suas conquistas artísticas, mas também por sua coragem em viver de forma autêntica, abrindo caminho para futuras gerações de artistas e criadores LGBTQ+. Mercedes de Acosta. Mercedes de Acosta foi uma dramaturga e poetisa multifacetada que desempenhou um papel significativo nos círculos de elite de Hollywood durante a Era de Ouro do cinema. Nascida em 1892 na cidade de Nova York, de Acosta era conhecida por seu estilo de vida boêmio e seu marcante senso de moda, frequentemente usando roupas masculinas, o que a diferenciava em uma sociedade com normas rígidas de gênero. Seu estilo único e talentos artísticos a tornaram uma figura proeminente entre as mentes criativas de Hollywood. Embora não fosse principalmente uma atriz, de Acosta formou conexões profundas com algumas das atrizes mais icônicas de sua época. Ela era abertamente lésbica, uma postura ousada em uma era em que relações do mesmo gênero eram amplamente ocultas devido ao estigma social e repercussões profissionais. Os relacionamentos de Acosta com estrelas proeminentes como Greta Garbo, Marlene Dietrich e Alla Nazimova eram bem conhecidos em seu círculo social próximo, mas permaneciam discretos para o público. As memórias de Acosta, Here Lies the Heart, publicadas póstumamente em 1950, oferecem um olhar franco e íntimo sobre sua vida pessoal e relacionamentos amorosos. O livro de memórias detalhou seus casos com várias atrizes principais, causando um impacto significativo ao ser lançado. Seu retrato honesto de sua vida amorosa ofereceu uma rara visão da cultura LGBTQ+, oculta da Era de Ouro de Hollywood, desafiando a percepção pública dessas estrelas amadas. Além de seus empreendimentos românticos, Mercedes de Acosta era uma escritora talentosa que usava sua arte para expressar suas experiências e defender uma maior aceitação de indivíduos LGBTQ+. As suas contribuições para a literatura e a sua autenticidade inabalável fizeram dela uma figura pioneira tanto nas artes quanto na luta pela liberdade sexual. A vida de Acosta foi emblemática das lutas e triunfos ocultos dos indivíduos LGBTQ+, no início de Hollywood. Sua capacidade de manter relacionamentos significativos enquanto navegava pelas complexidades da fama e das expectativas sociais destaca sua resiliência e dedicação a viver autenticamente. Jan Acker. Jan Acker foi uma talentosa atriz conhecida por seu trabalho em filmes mudos e por ser a primeira esposa do lendário ator Rudolph Valentino. Nascida em 1893 na cidade de Nova York, Acker iniciou sua carreira no palco antes de fazer a transição para a tela grande. Ela apareceu em inúmeros filmes mudos, cativando o público com suas atuações expressivas e presença graciosa. Em 1919, Jan Acker casou-se com Rudolph Valentino, uma das maiores estrelas da era do cinema mudo. Porém, o casamento deles notoriamente não foi consumado, e eles se separaram logo após o casamento. A união foi amplamente vista como uma jogada estratégica pelos empresários de Valentino para melhorar sua imagem pública e solidificar seu status como um galã em Hollywood. Apesar do breve casamento, rumores persistiam sobre a verdadeira natureza do relacionamento deles e a vida pessoal de Acker. Jan Acker foi alvo de rumores sobre envolvimentos em relacionamentos do mesmo gênero, incluindo um suposto caso com a renomada atriz Alla Nazimova, que desempenhou um papel significativo ao apresentá-la a Valentino. Essa conexão sugeria um vínculo mais profundo entre Acker e Nazimova, indicando que seu relacionamento ia além de mera amizade.
Mais tarde em sua vida, Aker desenvolveu um relacionamento de longo prazo com a atriz Grace Darmond, indicando ainda mais sua bissexualidade. A vida pessoal de Aker refletia as complexidades e lutas ocultas de muitas mulheres no início de Hollywood. Navegando em um mundo que muitas vezes exigia conformidade, ela mantinha seus relacionamentos discretamente para proteger sua carreira e reputação. Sua história destaca os desafios enfrentados por indivíduos LGBTQ+, em uma era em que tais identidades eram amplamente estigmatizadas e mantidas fora dos olhos do público. Apesar dos obstáculos, June Aker continuou a buscar sua paixão pela atuação, deixando um legado de resiliência e autenticidade. A Era de Ouro de Hollywood foi um tempo de glamour incomparável, inovação e realizações cinematográficas. Por trás das luzes deslumbrantes e das atuações icônicas, muitas de suas estrelas mais brilhantes navegavam pelas complexidades das identidades pessoais e das expectativas sociais. As atrizes destacadas neste artigo: Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Dorothy Arzner, Patsy Kelly, Joan Crawford, Tallulah Bankhead, Barbara Stanwyck, Alan Asimova, Mae West, Greta Garbo, Agnes Moorehead, Kay Francis, Lillian Tashman, Eva Le Gallienne, Mercedes de Acosta e June Aker. Cada uma incorporou tanto a persona pública quanto as lutas privadas de manter suas verdadeiras identidades em uma era que exigia conformidade. Ao celebrar essas mulheres notáveis, não apenas honramos seus talentos e contribuições para as artes, mas também reconhecemos sua força ao abraçar suas identidades em meio às restrições sociais. Suas histórias nos inspiram a continuar lutando por um mundo onde todos possam viver autenticamente, livres de julgamento e preconceito. A Era de Ouro de Hollywood não foi apenas uma época de brilho cinematográfico, mas também um testemunho do espírito duradouro, daqueles que ousaram viver sua verdade por trás da tela prateada.